Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, começando hoje, depois de vários dias sem vídeo, por causa de um problema aqui na empresa. Não é problema na empresa, é que eu não podia fazer os vídeos. Então, muito obrigado, você tem um ótimo dia, uma ótima semana. Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma ótima manhã e um ótimo final de semana, começando hoje, né? Vai começar o final de semana hoje. Que você tenha um ótimo final de semana, que você tenha um ótimo dia hoje, sexta-feira. Hoje é dia 26/9/2025. Começando mais um programa Palavra Viva. Muito bem, hoje nós vamos fazer a leitura, na continuação da nossa leitura expositiva aqui no programa Palavra Viva. Sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe. Começando mais um programa hoje, Palavra Viva, aqui junto com vocês, meus irmãos e amigos, todas as pessoas de todo esse Brasil. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica aí comigo que hoje nós vamos ter a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. E nessa leitura você fique atento, porque aqui nós vamos estar vendo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, o propósito de Deus se cumprindo na vida do seu povo no passado. E esse passado que nós estamos assistindo e estamos vendo é os reis de Israel. E nós já passamos por 2 reis e já vamos para o fim desse reinado, que é o reinado de Salomão. Nós passamos pelo reinado de Saul, entramos agora no reinado de Davi, saímos do reinado de Davi e agora entramos no reinado de Salomão. E nós vamos entender um pouco mais agora. A gente está indo para a trajetória final, que é a trajetória da vida de Salomão, a trajetória final, os últimos momentos da vida de Salomão, que vai se acabar, ele vai morrer, e nós vamos entender aí, né, que Salomão, no final da sua vida, ele se desvia do Senhor, né? Mas a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver fazendo a nossa leitura expositiva. Então fica aí no programa Palavra Viva. Desde já não deixa de dar o joinha, o like, se inscreva no nosso canal, que esse é o programa Palavra Viva, o seu programa diário de estarmos juntos fazendo a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então a leitura expositiva é sempre feita na Bíblia Filamente, né? Essa Bíblia Filamente, compre sua Bíblia Filamente e baixa o aplicativo, né? Tem o aplicativo para você estar usando a sua Bíblia, tá bom? Aparecendo aí do lado, ela tem 3 cores e tem o aplicativo que você baixa o aplicativo. Depois de baixar o aplicativo, você abre a sua Bíblia, né, física, e bem aqui tem um QR Code, você lê esse QR Code e você vai ter total acesso à palavra de Deus na palma das suas mãos. E dentro do aplicativo você pode ler o número da página, que já vai aparecer todo o esboço, todos os estudos, tudo relacionado a entendimento da palavra de Deus vai aparecer no seu aplicativo, no seu celular. Então não há desculpa. E dentro do aplicativo também tem a Bíblia em áudio, que você vai acompanhar a leitura da palavra de Deus em áudio e aprender tudo isso em áudio. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos orar e vamos dar início à nossa leitura expositiva da palavra de Deus na nossa Bíblia Filamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é.
porque não há outro Deus além do Senhor. Tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas existem porque o Senhor criou e fez para louvor e glória do teu nome. Assim como cada um de nós, assim como esse programa é para louvor e glória do teu nome. Então, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que esse programa seja um programa abençoado, abençoando a vida daqueles que precisam de uma palavra de entendimento, palavra de conforto. Vá, Senhor, em todo esse Brasil, nos hospitais, nos becos, nas vielas, nas fazendas, em todos os sítios, em todo lugar que precisa, Senhor. Espalha a tua palavra, Senhor, com a leitura expositiva da palavra de Deus, que as pessoas possam assistir e tomar gosto de ler a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, para que tenham vida e tenham vida em abundância, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoe, Senhor, o YouTube, Facebook, o Substack e o Hubble e o Instagram, para que esse programa seja disseminado em todo esse Brasil. Abençoe esse programa que eu inicio agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o algoritmos não impeça desse programa ser espalhado por todo o Brasil, por toda essa nação. E que a nossa nação brasileira venha ter um avivamento verdadeiro dentro das igrejas, que os pastores e líderes acordem para que eles entendam que só haverá avivamento se eles criar programa de leitura expositiva da palavra de Deus, com todos os irmãos, todos os crentes do Brasil lendo a Bíblia. Ó Deus, leva isso na mente dos pastores e líderes, anciões e todas as lideranças de todas as igrejas, para que eles abandonem essa falsa teologia, essa falsa escatologia, esses falsos ensinamentos da palavra de Deus, essas falsas exegese, essas heresias que eles aprenderam dentro dessas escolas teológica que se desvirtuou da verdade, saiu fora da verdade e ensina eles a viver uma vida de engano, uma vida que não conduz o povo a um avivamento, a uma transformação de vida, a um novo nascimento na vida deles, para eles desejarem ler a palavra de Deus por si próprio e ter comunhão plena com Cristo. Abençoa o nosso Brasil, abençoa esse planeta Terra, abençoa todos que vão ouvir essa palavra. Derrama das tuas bênçãos sobre a vida deles, salva essas vidas, em nome de Jesus, em todo o Brasil, sobre toda essa nação. Derrama da tua bênção sobre todas as igrejas evangélicas, cristãs, aquelas que são seitas, aquelas que não são. Abre o entendimento para que comecem a leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Faça isso para a glória de Deus e eu inicie esse programa para a glória de nosso Senhor e maravilhoso Senhor Jesus Cristo. É para o Senhor Jesus Cristo, para a sua glória, para a proclamação da tua verdade e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Essa feita, vamos dar início, a nossa leitura expositiva. Você pode acompanhar aqui do lado, vai estar aqui aparecendo a leitura, e aí vocês leem junto comigo a palavra do nosso Deus, que é viva, eficaz e transforma a vida daquele que vive pela palavra. Porque a palavra é o instrumento pelo qual o Espírito Santo que te vivificou faz você se tornar uma pessoa viva dentro de você. O seu espírito é vivificado por meio do Espírito Santo que vem sobre você e usa a palavra como ferramenta, como código, como DNA para fazer nova vida em você. Então, vamos para o entendimento. Esse vídeo é o vídeo número 4, o vídeo 4 aí. Nós vamos fazer essa leitura começando aqui. Esse é o vídeo 4 de 1 Reis, capítulo 10, 11 e 12. A sabedoria e a apostasia de Salomão, a divisão do reino. Aqui temos um link, temos o link aqui, e esse link está aí na descrição do vídeo no Facebook, está acima na descrição do vídeo. Clica nesse link e você vai para a primeira playlist, que é Gênesis 3, e você vai começar a maratonar a leitura com o entendimento e as explicações daquilo que você, por conta própria, não consegue entender. Então, comigo você tem a leitura e tem o entendimento do que os capítulos estão querendo dizer. Então,
convido você a clicar nesse link e começar a fazer essa leitura expositiva, começando pelo livro de Gênesis, começando pelo capítulo 3, que é a queda, que é a rebelião do primeiro homem e da primeira mulher, que são nossos pais, que iniciou a raça humana, Adão e Eva. Então faça isso e clica no link. Você que vai assistir no Hubble e no Substack, o link está na descrição abaixo e você pode clicar e começar essa leitura maravilhosa da palavra de Deus. Vamos ver um breve relato de 1 Reis, capítulo 10 a 12. Capítulo 10, a visita da rainha de Sabá. Então no capítulo 10 nós vamos ver a visita da rainha de Sabá. Esse capítulo descreve a grandiosidade e a sabedoria do rei Salomão. A rainha de Sabá viaja de longe para testar a sua sabedoria e fica impressionada com tudo o que vê, desde a riqueza do palácio e a organização dos servos até a abundância de ouro e pedras preciosas. Ela o abençoa e presenteia-o com especiarias, ouro e pedras preciosas. O texto também detalha a imensa riqueza de Salomão, a fonte de todo o seu ouro e os seus luxuosos pertences, como o grande trono de marfim. Aí o capítulo 11. A apostasia de Salomão e a divisão do reino. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão se afasta de Deus por causa de suas muitas esposas estrangeiras. Elas o influenciam a adorar outros deuses e a construir altares para eles. Como punição, Deus anuncia que o reino será dividido, mas não durante sua vida, e sim na vida de seu filho. Deus levanta inimigos contra Salomão, como Haddad, o Edomita, e Rezon, filho de Eliada. O servo de Salomão, Jeroboão, também se rebela, pois o profeta Aias o encontra e, simbolicamente, rasga sua capa em 12 pedaços, entregando 10 a ele, em sinal de que 10 tribos de Israel seria dele. Capítulo 12. A separação das tribos. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão sobe ao trono. O povo de Israel, liderado por Jeroboão, pede que ele alivie os pesados encargos que seu pai impôs sobre eles. Roboão rejeita o conselho dos mais velhos, que sugeriam uma atitude mais branda, e segue o conselho dos jovens, dizendo que seu governo seria ainda mais duro. Como resultado, 10 tribos de Israel se separam e eles elegem Jeroboão como seu rei, formando o reino do norte, Israel. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permanecem fiéis a Roboão, formando o reino do sul, Judá. Para evitar que o povo volte a Jerusalém para adorar, Jeroboão constrói santuários em Dan e Betel com bezerro de ouro. Então assim, o reino será dividido e Jeroboão já vai começar mal, porque ele vai começar a desviar o coração do povo da verdadeira adoração no templo, na casa do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então, vamos continuar, né? Continuar aqui na nossa leitura. Só estou vendo aqui se o vídeo de fundo tá andando. Então é uma divisão, né? O reino do norte e o reino do sul vão se dividir, tá bom? Então, leitura da Bíblia, leitura bíblica. A visita da rainha de Sabá, 1 Reis, capítulo 10, 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis.
chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu o quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e as organizações de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor. Ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo o que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinha me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu vi. Como deve ser feliz o seu povo, que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor por Israel. Ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 kg de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras, harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A riqueza e o esplendor de Salomão. A cada ano Salomão recebia cerca de 23.300 kg de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes, de todos os reis da Arábia e dos governantes do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 kg. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 kg. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim vestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço, e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei de Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá.
Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um carro de 150 e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria. As muitas esposas de Salomão. Vamos entrar no capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com as mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram o seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como foi seu pai, Davi, tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outros para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifício aos deuses dela. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido a Salomão, especialmente, de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um dos seus servos. Mas por causa de seu pai, Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho e, ainda assim, não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa de meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Os adversários de Salomão. Então o Senhor levantou o edomita Hadad, da cidade real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom, Moabe com Moabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estava ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadad e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadad ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceram casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Hadad e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A esposa de Hadad deu à luz a um filho chamado Genubade. Táfnis o criou na casa de Faraó, entre os próprios filhos do Faraó. Quando chegou a Hadad no Egito, a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Por quê? Por quê? Perguntou o Faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim peço que me deixe voltar.
Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zoba, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Hadadezer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão e, assim como Haddad, causou muitos problemas. Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Jeroboão se rebela contra Salomão. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zereda, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua. Esta é a história por trás da sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e preparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz e, quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhadores da tribo de Efraim e Manassés e os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aias, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aias vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aias pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa do Sidônio, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão, agora, por causa de meu servo Davi, a quem escolhi, que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver, mas tirarei o reino de seu filho. Dele o darei 10 tribos a você. O reino de seu filho. E darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo para que os descendentes de meu servo Davi continue a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel, e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Resumo do reino de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel, em Jerusalém. Quando morreu, se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Capítulo 12. Agora vamos para a leitura do capítulo 12, que é o capítulo final. Então estamos acompanhando aí os feitos de Salomão e, infelizmente, Salomão pecou contra Deus. E ele foi tirado do posto, de seu rei sobre toda a casa de Israel. E assim vai vir outro rei agora sobre as 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamar o rei.
Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivie a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: Dê-me 3 dias para pensar. Depois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que havia sido conselheiro de seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Disse eles. Lhe disseram: Se o Senhor estiver disposto a servir este povo como este povo hoje e lhe dê uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que havia crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? O jovem respondeu: Você deve dizer o seguinte a essa gente, que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs carga pesada, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: Meu pai lhes impôs carga pesada, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: Abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre todo Israel, que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adoniram, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e o proclamou rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal a Davi, a família de Davi. A profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Deus, porém, falou a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e Benjamim e ao restante do povo: Assim diz o Senhor: Não lutem contra seus compatriotas, os israelitas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa, conforme o Senhor havia ordenado. Jeroboão faz bezerros de ouro. Então Jeroboão
fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios, no templo do Senhor, voltará a ser leal a Jeroboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Vejam, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos do rei. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu o santuário idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo, que não eram da tribo do sacerdote de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel, no 15º dia do 8º mês, uma imitação à festa celebrada todos os anos em Judá. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifício aos bezerros que havia feito e designou sacerdotes para o santuário idólatras que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifício no altar em Betel. Instituiu, desse modo, uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Aí termina o capítulo 12, Mundo Cristão, nova versão transformadora. São Paulo, editora Mundo Cristão, 2011, página 38, exportado do aplicativo Logos. Dia 25 de dezembro de 2025. Muito bem, então temos aí, né, o final da leitura, né, da Palavra de Deus aqui no livro de eu ia falar Deuteronômio, mas não é livro de Deuteronômio. 1 Reis, capítulo 12. Assim eu encerro essa leitura. Vamos ver se na nossa Bíblia, finalmente, tem alguma coisa para a gente assistir. E tem, na Bíblia, finalmente, tem sim algo para a gente assistir. Tem um vídeo sobre alianças. Vamos ver esse vídeo. Vou fechar meu microfone e vou colocar o vídeo para ser tocado. Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai ou professor. Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus. Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos. Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos, como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial. Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então, essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção, injustiça e da tragédia da morte. E não foram só 1 ou 2 humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus. Então Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de aliança. Em uma aliança, Deus faz promessas. Depois pede que em troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar sua parceria com todo o mundo. No Antigo Testamento, por 4 vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança, com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi. Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como funciona.
A primeira foi com Noé. Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé dizendo: escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo maus, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer? Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança. Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão. A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver. E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a bênção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família. Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel. Essa aliança é com toda a tribo. Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los, e eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade. Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi. A tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de paz e bênção a todas as nações. Essas são as 4 alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece. Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança. Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel. Sim, eles chamam de nova aliança. E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão, então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos. Isso é bem extraordinário para uma pessoa só. Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele, que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com Ele. Assim, Jesus chama todos a segui-lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, Ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis. A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz. E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo. Olá, tudo bem? Se inscreva no canal Palavra do Avivamento para assistir o programa Palavra Viva. Muito bem. Aí tivemos, né? A aliança que foi quebrada, o que significa a aliança que foi quebrada por Salomão. Salomão quebrou uma aliança que não deveria ter sido quebrada. Mas, infelizmente, isso aconteceu, que Salomão resolveu não continuar no caminho do nosso Deus. Então, Salomão, né, o grande sábio, né, do povo e da nação de Israel, infelizmente, né, perdeu o seu trono por causa da sua rebelião. O filho Roboão deixou de reinar sobre as outras tribos de Israel. Então, diante disso, hoje nós vamos encerrar esse vídeo, mas antes disso vamos orar, entregar todo esse momento na mão do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor tem derramado das tuas ricas bênçãos sobre esse país, sobre essa nação. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda pessoa que assistiu ao vivo no Facebook, que vai assistir depois,
no Hub, no Substack, e no YouTube e no Instagram. Senhor, não deixe faltar nada na mesa daqueles que precisam do alimento. Ajude cada vida, Senhor. Abençoa cada vida. Em nome de Jesus Cristo. Que as pessoas possam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que os algoritmos do Facebook, do YouTube, do Hub, do Substack não possam impedir esse vídeo de crescer cada vez mais. Abençoa essas plataformas, Senhor. Esse vídeo possa ser mandado para milhões e milhares de pessoas por todo esse Brasil, por toda essa nação e até fora do nosso país. Senhor Deus, ajuda, Senhor, todas as igrejas a entender e a compreender a necessidade da leitura expositiva da palavra de Deus. Ajude, Senhor, para que haja um verdadeiro avivamento nesse país e nessa nação, através da leitura expositiva da Tua palavra. Senhor, meu Deus, quero agradecer por essa semana, por tudo que se passou e ainda que vai passar. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que assistiu, acompanhou e que vai assistir depois, em cada canal, cada pessoa do Substack, cada pessoa do Hub, cada pessoa do Instagram, cada pessoa do Facebook, cada pessoa do YouTube. Senhor, faça com que esse vídeo seja passado por todos os países, por toda essa nação. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço que esse programa seja para louvor e glória do nome do nosso Deus, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória de Deus, para que o povo de Deus aprenda a conhecer e ter um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo através da leitura expositiva da palavra de Deus. Muito obrigado você, muito obrigado a Deus, muito obrigado você que ficou até aí, acompanhou esse vídeo até agora. Para você que vai ficar aí comigo, eu vou colocar aqui no YouTube 3 playlists. A playlist em cima vai ficar a playlist do Evangelho de João, para você ler João. Abaixo vai ficar a playlist de Hebreus, carta aos Hebreus, e aqui vai ficar a playlist de Gênesis. Então comece imediatamente a leitura expositiva de Gênesis através desse link. As thumbzinhas, né, as imagens vai aparecer aqui e vai aparecer as duas imagens aqui e uma imagem de Gênesis 3 aqui. Clique e comece a assistir a playlist de Gênesis. Maratone Gênesis.